O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá! Falar de mulher na arte é refletir sobre um estilo que alia a poética com a representação feminina na sociedade. No Caldo de Cultura de hoje você vai conhecer a arte feminista. E tem mais! Vem comigo acompanhar os destaques desta edição. Se a gente pensar na representação da mulher no cinema, nosso papo pode ser um tanto quanto menos abrilhantado. Em primeiro lugar, não se pode esquecer nunca que, antes de ser arte, um filme é muitas vezes também um produto cultural. Frida Kahlo, Anita Malfatti e Tarsila do Amaral. Nomes fortes dentro da arte feminina. Mas nem sempre a presença da mulher no meio artístico foi bem visto. Se a gente pensa sobre a representatividade da mulher, ela acontece desde a Renascença, em torno de 1400, 1500, né? Como imagem, né? Então ela é a imagem, a figuração que vai para que está no quadro. Então, muitas vezes a mulher nua, posando a Vênus, a Odalisca mais tarde, né? Então, é assim que a mulher é o objeto da observação do artista homem, né? E na história da arte, que é escrita por grandes artistas, e que observam as mulheres, né, e que têm as suas musas, a gente tem muito poucas mulheres que atuam, né, que é uma questão de construção da história, né, que existe esse mecanismo de exclusão que a mulher não teve acesso às instituições de ensino. O impressionismo foi um dos primeiros movimentos artísticos com a presença das mulheres. Isto foi no fim do século XIX, um momento em que a arte e a sociedade passavam por grandes transformações, fruto da Revolução Industrial. Mas, mesmo neste contexto, a mulher não era chamada para as discussões sobre arte. O movimento em si já nasceu à margem, né? Mas eu diria que ele também acabou marginalizando, né? Porque artistas que passaram pelo movimento feminista, elas só começam a ter lugar, né, eu diria, a partir da segunda metade do século XX, e algumas delas 10 anos que foram reconhecidas. E são artistas de talento enorme. Quando a gente observa as artistas impressionistas, por exemplo, Berthe Morisot e Mary Cassatt, elas trazem a pintura impressionista, como Monet, Pissarro, mas com os temas aonde elas, enquanto mulheres artistas, tiveram acesso. Então, autorretrato dentro da sala, a maternidade, não é a prostituta no bordel como Toulouse-Lautrec, por exemplo, trata, né? Então, há acesso a esses lugares que são vinculados com a arte moderna, acontece a partir dessa assimetria, como a Griselda Pollock, por exemplo, coloca. É uma assimetria histórica que traz um tema que é vinculado ao moderno. A vida moderna é o voyeur, é o flaneur, o homem andando na rua, e a protagonista feminina é a prostituta. A mulher de sociedade não teve acesso a esses lugares, então com isso a pintura já se mostra de forma diferente. Mas, mesmo assim, a Mary Cassatt, que traz a maternidade, não traz isso mais dentro da chave religiosa das Madonas, mas traz isso em termos de emocionais, outros aspectos do cuidado, né? Então, também é já um novo avanço. É depois da Revolução Francesa que o papel da mulher na sociedade passa a ser mais discutido, com o surgimento das democracias, e a arte acompanhou este movimento. Porque a mulher, quando também vai para a arte, ela também lá atrás, quando se permitia, era um acesso também muito tímido, né? Por exemplo, na música, a mulher tinha que estudar piano, porque piano, né,
tinha aqueles concertos de famílias, salas, era a mulher prendada, pronta para o casamento, estudava, rica, né? Estudava piano, estudava, né, corte e costura, né, a cozinha, a alimentação, a economia. Economia não era a economia que os homens estudavam, né? Era a economia da casa, de como gerenciar uma casa. Então, essa era a educação da moça que vinha de famílias mais abastadas. Com o movimento feminista, em 1970, a historiadora de arte, a Griselda Pollock, e a Linda Nochlin, especificamente a Linda Nochlin, fez a pergunta inicial: mas onde estão as grandes artistas mulheres? Por que a gente não tem uma Leonardo da Vinci, uma Rafaela, né? O que aconteceu? Então, a partir desse momento, as historiadoras de arte procuraram as questões, as condições sociais, porque a mulher não estava inclusa no sistema artístico, né? E aí, de fato, não, é o que a gente sabe bem, né? Não foi uma questão de falta de conhecimento, falta de intelecto, falta de domínio técnico, mas é uma questão de exclusão que a mulher não teve, de fato, acesso. As mulheres sempre estiveram presentes nas pinturas como criatura, isto porque na tela dos pintores era comum o uso da figura feminina como musa. O corpo da mulher está exposto e o corpo da mulher serviu de inspiração para o artista, né? A história inteira da arte tem a mulher presente como modelo, mas não a mulher como artista. É no final da década de 60, com a ebulição do feminismo, que a arte feminina toma nova forma. Mas este é um assunto que a gente conversa daqui a pouquinho. Agora você acompanha a exposição Vidas Refugiadas, que trouxe para Curitiba a história de 5 mulheres vítimas de guerras. A ideia de montar essa exposição veio a partir das próprias refugiadas. Eu trabalhava num centro de atenção, de acolhida de pessoas em situação de refúgio, e essas mulheres todas tinham trabalhado comigo por conta do processo de reconhecimento da situação de refugiado no Brasil, e todas elas tinham essa ideia de querer contar a sua história. A ideia é falar justamente de um futuro e tentar proporcionar uma melhor integração, tentar proporcionar e influenciar políticas de acolhida, de integração, de proteção das mulheres em situação de refúgio, obviamente que colocando luz nas violências de gênero que sofrem as mulheres no mundo. A curadoria é minha, as fotografias são do Vitor Moriyama, que é um fotógrafo que trabalha em São Paulo e tem esse trabalho muito humano, digamos assim. Ele já trabalhou com pautas feministas, mas ele tem esse olhar muito pro social, então foi uma parceria perfeita, né? Ele super topou participar disso com a gente, e a ideia é um pouco essa ideia da sensibilização através da arte. Então, são histórias fortes, mas a gente não queria só contar uma história de vida. A gente queria mostrar essa mulher integrada na sociedade, tentar mostrar o cotidiano dessa mulher, o que ela faz. Ela pega o metrô igualzinha a você, ela vai para uma igreja igualzinha a você, ela precisa ir para levar os filhos para a escola, fazer feira. E essas mulheres, a gente queria mostrar o cotidiano delas também, que é igual de todas as outras, mas o histórico, aquilo que ficou para trás, é que muda a perspectiva dela de futuro. Em geral, a mulher refugiada, ela passou por violações de direitos humanos que vão acabar marcando aquela vida e vão acabar marcando aquela pessoa e muitas vezes transmitindo isso para a própria família, né? A gente sabe que muitas das vezes, quando a gente tem uma violência considerável contra uma mulher, não é só contra a mulher, é contra todo um contexto familiar. Então, muitas dessas mulheres foram vítimas de violência de gênero consideráveis em seus países de origem. A gente sabe que a mulher refugiada, em geral, ela não só vive a violência no país de origem, mas muitas vezes no trânsito também, nesse processo até chegar a um país de acolhida, as violências se repetem muito intensamente. E quando chegam num país de acolhida, que no caso vai ser o Brasil, a gente tem uma série de violências que são repetidas, e esse é o nosso grande cuidado. Ao receber pessoas em situação de refúgio, a gente precisa estar muito atento para a gente conseguir de fato acolher dentro de uma perspectiva de direitos humanos e não provocar novas violências.
Na década de 80, o grupo Guerrilla Girls surge para questionar a presença feminina na arte. O grupo Guerrilla Girls, né, que tem os famosos cartazes, será que a mulher precisa ser nua para entrar no Metropolitan Museum of Nova York? Isso é uma questão da categoria de classe, gênero e raça que formata a sociedade da qual a mulher não é a parte ativa nessa área de conhecimento, na arte. Na ciência é a mesma coisa. Todas essas proibições, esse moralismo, impediam o acesso da mulher. Então, o acesso dela foi uma conquista. E aí, nós estávamos conversando antes, a Stephanie tem razão, o movimento feminista ele desempenhou um papel muito importante, porque o movimento feminista ele assumiu defender as mulheres artistas. E é a partir desse movimento que eu acho que nós começamos a perceber as grandes produções de livros de história da arte, onde a mulher aparece. Olá, começa agora mais uma sessão da coluna Diálogos Culturais aqui no Caldo de Cultura. Quando o assunto são mulheres no cinema, nossa mente pode se apegar logo à visualidade. As grandes atrizes que abrilhantaram as produções no cinema, inesquecíveis em seus papéis, como René Jeanne Falconet, no filme dos anos 30, O Martírio de Joana d'Arc, Gloria Svensson, em Crepúsculo dos Deuses, ou mesmo Meryl Streep, se pensarmos em produções mais contemporâneas. Além disso, eu sei, a lista pode ser muito grande dessas atrizes extremamente talentosas, essas grandes profissionais da atuação que se imortalizaram aí nas telas. Bom, mas se a gente pensar na representação da mulher no cinema, nosso papo pode ser um tanto quanto menos abrilhantado. Em primeiro lugar, não se pode esquecer nunca que, antes de ser arte, um filme é muitas vezes também um produto cultural e, por isso, está sempre atrelado a um determinado perfil de público, a um determinado contexto histórico, né? Por se assim dizer, né? Porque, afinal de contas, um filme ele almeja um sucesso de bilheteria e deve agradar a uma espécie de espectador médio, que é quase alguém que não existe enquanto pessoa, mas que aglutina uma série de aspirações das pessoas que irão assistir a esse filme. E talvez por isso a gente tem toda essa história da visualidade masculina muito mais preponderante, ou os temas, né, relacionados a isso, muito mais preponderante com o passar das décadas, porque esses filmes são produtos culturais. Talvez esse pensamento ajude a gente a pensar, né, a maneira como a mulher muitas vezes foi representada no cinema. É quase um olhar masculino sobre, né, os protagonistas femininos, né? Então, nesse caso, as mulheres muitas vezes são coadjuvantes, têm menos profundidade dramática que os personagens masculinos. Esses, na maior parte das vezes, conduzem a história, né? Outras vezes a mulher, ou algumas vezes junto nessas duas coisas, ela é erotizada e ela é objetificada, né, tornada objeto em filmes de ação. Basta lembrar aí um exemplo bem clássico, os filmes da franquia de 007. Se a gente pensar em roteiros que têm as mulheres como protagonistas, a nossa lista pode ficar, muito mais enxuta, já que são relativamente raros os filmes que fizeram sucesso em tantas décadas de cinema. Sempre tem que lembrar, não que eles não existam, sim, eles existem, mas fazem muito menos sucesso, vendem muito menos entradas do que os filmes que têm protagonistas masculinos. Ainda que se a gente for olhar nos dias de hoje, existe uma tendência a essas questões ficarem mais presentes, né, nos dias de hoje, com a revisão do próprio papel da mulher na sociedade, algo que é muito positivo aí para as nossas discussões atuais. Por outro lado, se pensarmos nas mulheres como produtoras de cinema, ou seja, fazendo parte da equipe técnica que faz o filme, também poderemos encontrar algumas resistências nesse sentido. Historicamente, elas
foram muitas vezes relegadas a funções de assistentes na produção, assistência de direção, assistência de câmera, né? Mas nunca chegando a ser com papéis mais importantes, né? Ou então como montadoras do filme, função que, assim, historicamente foi quase exclusivamente feminina nos tempos de Hollywood clássica. Mesmo assim, temos muitos exemplos interessantes para sugerir ao espectador por aqui nesse sentido da produção. Para se ter uma ideia, a primeira mulher diretora do cinema foi a francesa Alice Guy Blaché, que em 1912 já dirigia um filme chamado Auge the Miner, sobre um cowboy que na verdade não tinha absolutamente nada do estereótipo durão visto nos filmes clássicos de faroeste. Então, assim, o primeiro filme já é uma certa subversão do gênero, né? Um filme dirigido por uma mulher aí na história. A história do cinema posterior descobriria também talentos ocultos do cinema de autor, graças ao movimento da Nouvelle Vague francês nos anos 50 e 60. Desses cineastas autorais incríveis, impossível não citar a realizadora Agnes Varda. A belga possui uma carreira de mais de 50 anos dedicados à direção de filmes absolutamente indispensáveis para a cinematografia mundial, como Cleo, das 5 às 7, e Uma Canta, a Outra Não. Dentre outros muitos filmes, ela produz, né, ela dirige muitos filmes desde lá os anos 60. Então, assim, é uma lista bem vasta, basta procurar aí que você encontra muitos títulos da Agnes Varda. Quando observamos o cinema norte-americano, e aí no movimento mais contemporâneo, também podemos observar a ascensão de algumas figuras importantes para a indústria, como a diretora Catherine Bigelow, realizadora agraciada com o Oscar de melhor diretora pelo filme Guerra ao Terror, um tanto quanto supervalorizado na época, mas uma comovente história de um homem viciado nas loucuras da guerra. Podemos também colocar nessa lista de realizadoras contemporâneas a atriz e ativista Angelina Jolie, que realizou recentemente um outro filme que traz a ideia da guerra, o Invencível. Se a gente for daí observar o caso do cinema brasileiro, é possível perceber por aqui uma história que se assemelha a essa trajetória mundial que eu já vim contando para vocês aí nos minutos anteriores. Poucas mulheres em papéis importantes da produção, se comparado com o número de filmes lançados. Porém, é preciso citar pelo menos duas contemporâneas nossas. A diretora Anna Mui Laerte, que dentre outras produções dirigiu o filme Que Horas Ela Volta, e Laís Bodansky, de Chega de Saudade, né? As duas realizadoras cinematográficas aqui brasileiras. Mas assim, a maior dica final, porque eu sei que essa lista está faltando muita gente, só estou citando duas pessoas, mas a cinematografia brasileira é muito rica, sim, né? Em mulheres que produzem, atuam, etc. Né? Uma dica final que eu deixo, que talvez essa é a mais importante da nossa coluna hoje, é um site dedicado exclusivamente às profissionais do cinema brasileiro. Anote aí, ele se chama Mulheres no Cinema Brasileiro, o endereço aparece logo aqui embaixo, e lá vocês vão poder encontrar uma relação bastante grande, né? Um belo levantamento feito de mulheres que já atuaram, trabalharam e criaram no nosso cinema Tupiniquim. Um registro que, com absoluta certeza, é algo que deve ser muito evidenciado. Eu agradeço a audiência de vocês e é isso. Até a próxima. Nós vamos a um rápido intervalo e depois você vai conhecer um coletivo de mulheres que se uniram pela literatura e também uma peça de teatro que fez uma releitura de um clássico de Oscar Wilde. O Caldo de Cultura volta já. Caldo de Cultura está de volta e hoje falando de arte feminista. Anita Malfatti e Tarsila do Amaral são dois exemplos de mulheres pintoras aqui no Brasil que fizeram a diferença em sua época. Elas romperam com as estéticas tradicionais em busca de uma nova pintura feminista. Aqui, a Tarsila do Amaral, especialmente a Anita Malfatti, foram figuras chaves para o modernismo, junto com os demais, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, né? Então, aqui a gente vê uma participação bastante enfatizada pelas mulheres, né? E no século XIX já teve aqui no Brasil a Georgina Albuquerque também, com uma certa reputação. E na arte contemporânea, no Brasil, daí glorifica mais a presença da mulher, né? Por
que somos feministas? Eis uma pergunta ingênua de que várias vezes temos sido alvo por parte do sexo masculino. Respondemos, porque é impossível a realização do progresso sem a vitória da evolução. E o nosso fim principal é precisar e fomentar o progresso feminino. A evolução do feminismo, que é um dos assuntos mais palpitantes da atualidade, é um dos flagrantes pontos de convergência do progresso, que é a realização da justiça. E nós somos evolucionistas. Esse discurso tem mais de 100 anos, é de Mariana Coelho. Ela era uma voz que se levantava na sociedade para valorizar a mulher, mesmo objetivo do coletivo Marianas. Essas mulheres se levantam como vozes na sociedade para fomentar a literatura feminina. O objetivo principal do nosso coletivo é ouvir mulheres e proporcionar que elas falem, porque essa voz ela foi por séculos silenciada e não é legitimada. Então nós fazemos o pouco que fazemos é para que essas mulheres elas tenham voz. Não existe uma curadoria, não existe, nós nos escutamos e nos publicamos e nos lemos. Mariana Coelho nasceu em Portugal, mas fixou residência em Curitiba na década de 30. Educadora, escritora, jornalista e uma das pioneiras do feminismo no Brasil. Sua atuação no movimento feminista foi marcada pela obra A Evolução do Feminismo, em 1933, que influenciou a criação do Centro Paranaense Feminino de Cultura em Curitiba. Ela publicou o primeiro livro, A Evolução do Feminismo, que é uma das primeiras publicações feministas que elucidou diversos assuntos para a área. Também publicou o livro Paranamental, onde ela efetuou a crítica, a crítica literária, e colocou diversos literatos, poetas e escritores da época. Então a Mariana Coelho, ela é além de um exemplo, ela é um nosso ícone, e é por isso que nós usamos o nome dela, Marianas, né? Que possamos, se ela estivesse aqui, tenho certeza que ela ficaria muito feliz e inclusive nos ajudaria dentro de todos esses objetivos. O coletivo começou com o grupo Meninas que Escrevem em Curitiba em 2014. De lá para cá tomou forma e elas viraram as Marianas. São 80 mulheres de norte a sul do país que se reúnem para fortalecer a produção literária feminina. Participando do processo de afirmação e legitimação da mulher na cultura, o coletivo realiza diversos eventos literários, no formato de saraus, recitais e exposições artísticas. Todos estes encontros resultaram em uma coleção de livros, que vai para a 2ª edição. Começou com a internet, com as nossas reuniões, com os nossos planos, com os nossos saraus, os nossos eventos. Então decidimos, já que todas gostavam de escrever ou já tinham livros publicados, a ideia é que cada integrante que queira ter um livro publicado, nós possamos ajudar. Então nós reunimos todas as integrantes do coletivo e criamos um selo, com o auxílio de uma das Marianas, que já tem uma editora, então ela nos assessora nesse sentido, e estamos publicando as autoras que têm interesse em em validar o seu trabalho através da publicação de um livro físico. Elas me encorajaram a levar algum trabalho meu para as pessoas verem, nunca tinha mostrado isso para ninguém. E isso foi numa quinta-feira, no domingo eu estava num sarau. Foi o primeiro que eu fiz, foi o segundo do grupo das meninas que escrevem. E a partir dali, eu comecei a sentir desejo de escrever mais, Até que chegou num determinado momento que eu tinha um livro pronto. Você começa a ver que isso cala para as outras pessoas, Que as pessoas se emocionam com aquilo que você diz. E é isso que faz a pessoa escrever. Isso é que me faz, pelo menos, escrever. Perceber que eu consigo tocar a alma de outros com aquilo que toca a minha. Ter a consciência negra significa compreender que a luta contra o racismo não é uma luta somente para os negros, e sim para toda sociedade que se quer ver livre, pois não há sociedade livre onde existe o racismo. Ter a consciência negra significa compreender que somos discriminados 2 vezes. Uma, porque somos pobres, e a outra, porque somos negros. E quando mulheres, mais uma vez ainda, por ser mulher negra, sujeita a toda a humilhação da sociedade. Ouço, mas não falo. Vejo como se não estivesse vendo. Choro em ver o meu presente sempre realçando em um passado. Tiraram nossas origens, queimaram nosso passado. Das cinzas restaram um pouco de um povo tão humilhado.
Iluminai, Zumbi querido, esse povo tão sofrido, que depois de 506 anos ainda se encontra reprimido. Vamos dar asa à nossa liberdade a um povo forte e viril. Ser negra de carapinha, de dorsos brilhantes, de pé solto no caminho. Ser negra de negras mãos, de negra mama, de negra alma. Ser negra nos traços, nos passos, a sensibilidade negra. Ser negra de versos e reversos, de choro e riso, de verdade e mentira, como todos os seres que habitam a terra. Eu sou negra, puro afro, sangue negro saindo dos olhos, por todos os poros. Dignidade. Eu fui pego roubando braços e pernas para fazer do corpo daquela mulher uma deusa, filha de Chivicali. A deusa não vale nada. Consegui escapar com a minha deusa, mas tive que abandoná-la com apenas 4 braços. Uma peça intrigante. Quando Oscar Wilde escreveu o texto de Salomé, já pensava em evidenciar o comportamento da mulher na sociedade do fim do século XIX. Mas, neste processo, ele retratava uma nova mulher, trazendo à tona questões de gêneros e relações de poder. A nova versão de Salomé, feita pela companhia Urubu de Teatro, apresenta as mesmas questões, como de identidade, gênero e feminilidade, que são postas à prova no palco. A gente trabalha com vários, como a gente estava conversando, vários fundamentalismos. Fundamentalismos políticos, fundamentalismos religiosos, fundamentalismos sobre questões de gênero, sobre questões de jogos de poder e, inclusive, fundamentalismos sensuais e sensoriais, como o corpo humano como uma máquina de sensação. Nós também trazemos esse fundamentalismo do prazer, da luxúria, das sensações. Tudo com uma visão mais contemporânea. O texto é uma transcrição feita pelo artista Fausto Fayet, a partir do clássico de Wilde. No encontro entre teatro e literatura, surge a tragédia contemporânea, que leva ao espectador várias sensações. É uma questão que eu acho que é do Fausto já, desde quando ele começou, lá na década de 80. Ele já tinha essa inquietação nele, assim. E é a nossa inquietação também. A Companhia de Teatro do Urubu não é à toa que se chama Urubu. Nós queremos o que sobra para poder transformar em arte, sabe? Digamos que pensar não só no âmbito intelectual, no âmbito corporal também. Pensar, contemplar seria a melhor palavra. Contemplar a vida e uma reconfiguração dela, outras combinações de possibilidades para a vida. A partir de momentos, a partir de itens nossos, dos nossos dias, comuns a todos que vivem nessas sociedades que emergem na contemporaneidade. Frida Kahlo também é um dos nomes de destaque dentro do movimento de vanguarda que rompe com a pintura acadêmica em busca do lugar da mulher no mundo. Frida deixava transparecer nas telas suas emoções e histórias de vida. Com as vanguardas, as mulheres artistas se colocam em relação aos seus colegas profissionais. Então, por exemplo, a Frida Kahlo vai se mostrar com Picasso quando ela visita Paris em 27. Né, ou com Apollinaire, o poeta. Né? Então, ela se manifesta dizendo: eu faço parte do circuito cultural da cidade moderna Paris. A obra da Frida é inteira praticamente um autorretrato. Né? É sempre um auto. É ela se vendo, é ela se retratando, é o corpo dela presente na pintura. E é uma pintura extraordinária. E é interessante porque hoje, sem tirar o mérito do Diego Rivera, que é um grande artista, foi um senhor pintor, deixou uma herança extraordinária na pintura, mas a pintura da Frida é uma pintura muito mais intimista, muito mais, eu diria assim, metafísica. É uma pintura metafísica. Né? Ela tem uma interioridade que a pintura do Diego Rivera não tem, embora você não precise fazer comparações. São dois gêneros de pinturas diferentes. Mas hoje a Frida interessa muito mais aos pesquisadores do que o próprio Diego Rivera. E o movimento por uma arte feminista continua ainda hoje. Uma pesquisa do grupo Guerrilla Girls mostra que apenas 4% das sessões de arte modernas e contemporâneas são de mulheres. Se pesquisássemos entre os artistas, né, mais famosos do mundo, certamente eu acho que nós empataríamos, no mínimo. Sabe? Então, acho que hoje não dá para dizer que, como artistas, né? Então, hoje você tem nomes extraordinários dentro da arte, nomes femininos, né? De mulheres que estão não só em pé de igualdade, mas muitas vezes suplantando, né?
em termos mesmo de mercado. A arte não apenas reflete, né? Então tem um acontecimento na sociedade e agora a arte vai refletir sobre isso e espelhar essa realidade. A arte, ela consegue algo além disso, né? Ela também constrói realidade. Então ela constrói história, ela constrói uma realidade tão específica como a filosofia constrói uma realidade, como a matemática constrói uma realidade a partir de números, né? Então, quando a gente está no campo das artes visuais, a gente olha para o mundo a partir dessa perspectiva artística. Eu crio representações da nossa realidade, representações artísticas, como outras áreas criam outras representações, e essas representações também criam realidades, né? Então, é um caminho duplo e muitas vezes a arte pode ir não é só espelhar para daí criar realidade também, mas ela pode ultrapassar a realidade, ela pode colocar a possibilidade de libertação que na realidade ainda não estão acontecendo, né? A arte pode reverter, ultrapassar essa dita realidade, porque ela funciona no campo simbólico. Então, e esse campo simbólico tem vários mecanismos de ultrapassar essa realidade. Eu posso mentir sobre a realidade na arte. Então, são várias possibilidades que a arte traz e, com isso, ela se torna realidade também. E o Caldo de Cultura desta semana fica por aqui, mas você pode nos acompanhar nas nossas mídias sociais. Na semana que vem eu te espero com mais cultura. Até lá!